Ó, o Paulo Kennedy pediu para vocês falarem sobre os judeus que não acreditam em Jesus Cristo, pois eles dizem que o profeta ainda está por vir. Mas sabemos que quem virá ao mundo será o falso profeta. Eita, é uma porta. É que misturou muitos assuntos aí. Sim. Bom, sim, grande parte dos judeus ortodoxos creem no Messias, Sim. creem na vinda do Messias, do Cristo, mas não creem que Jesus é o Messias. Sim. Então eles creem de fato que que ainda virá. Então nós cremos no mesmo Messias que eles, nas mesmas profecias que eles, mas nós cremos que todas as profecias acerca do Messias se cumprem na pessoa de Jesus. Então esse é um ponto. Só que aí tem muita especulação aí com relação ao fim dos tempos, e aí o que é o falso profeta de Apocalipse? Que aí tem... Desculpa. A gente precisa diferenciar isso. Existem os falsos profetas que Plural, são... né? No plural, que são esses lobos que estão inseridos dentro da igreja, e tem o falso profeta de Apocalipse 13 lá, que a gente pode chamar do falso profeta escatológico ou do fim dos tempos. Quem vai ser esse falso profeta? Segundo o que a gente crê, ele vai ser um líder religioso que vai trabalhar junto com o anticristo e vai atrair os olhos das nações para adorar o anticristo no tempo do fim. Então esse falso profeta vai ser um líder religioso, e o anticristo ele é mais um líder político, que vai, por meio da política, da eloquência, ele vai seduzir nações para se levantar contra 3 inimigos do sistema do anticristo: a família, segundo os padrões bíblicos, Israel como nação e a igreja. Então é isso aí, mas esse assunto aí dá mais 2 horas. Dá mais outro podcast. Ó, a Cristina Silva, ela falou que eu queria entender como desenvolver o dom de profecia e como discernir se aquilo é realmente de Deus. Boa. Eu acho que o primeiro ponto até que o Fábio citou, não sei se estava no início aqui com a gente, é que o profeta, a primeira descrição dele é que ele é um amigo de Deus. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é um relacionamento com Deus. Se eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero, e até muitas vezes falar para outra pessoa sobre aquilo que Deus, qual é a vontade de Deus, eu preciso me desenvolver um relacionamento com Deus. E aqui passa pela palavra e pela oração e por ter tempo com Deus. Então, Jesus vai falar em Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com seu pai em secreto, né? Então, esse relacionamento íntimo. Então, começa por aí, com uma amizade com Deus. Quando você vê os homens de Deus, as mulheres de Deus na Bíblia, às vezes você vai ver um termo assim, ó, e ele andava com Deus, né? Então, tá dizendo sobre alguém que diariamente tinha um relacionamento com Deus, diariamente estava consciente da presença de Deus, diariamente queria saber qual era a vontade de Deus, e é para esses seus amigos que Deus começa a confiar a sua palavra, começa a confiar a sua missão. Então, essa é a primeira forma. Então, é você ser um amigo de Deus. Segundo, vou bater de novo nessa tecla, você precisa conhecer as Escrituras. Por quê? Porque tudo que Deus vai falar vai estar alinhado com a Bíblia. Se você quer saber, discernir se aquilo ali é de Deus ou não, você precisa... vou usar esse exemplo. Se meu celular tocasse agora, e vamos dizer que não tivesse aqui, né, quem está ligando, eu atendesse, e fosse a Val, a minha esposa, eu saberia no alô que é ela. Por quê? Porque eu conheço a voz dela. Aí vamos dizer que a voz não tivesse tão clara. Artificial tentando imitar a voz dela. Vamos dizer. Alguma coisa Exato. você vai saber. Aí ela vai começar a falar de um jeito, ela vai falar de um assunto que eu falo, peraí, minha esposa não fala disso. Minha esposa não fala desse jeito, mas por quê? Porque eu estou há mais de uma década com ela. E eu conheço o tom de voz, eu conheço o assunto, eu conheço a forma dela falar. Então, a resposta é: você precisa desenvolver um relacionamento com o Senhor, conhecer a palavra para você saber o tom de voz de Deus, os assuntos de Deus, o coração de Deus. Tem uma coisa que, dependendo de como você crê, uns falam assim, eu tive uma palavra, ou eu tive uma impressão, ou tive um insight. E o grande medo e se eu errar? E se eu errar? Né? E se eu falar com a pessoa e não tem nada a ver? E aí eu tenho uma dica aí para quem tá me ouvindo, que
Sabe quando você vai ter 100% de certeza que aquilo é verdade? Nunca. Porque é pela fé, né? É. Então eu sinto uma palavra, uma impressão, e eu falo e eu comunico. Então, você só vai saber se aquilo de fato é 100% verdade com o tempo, o desenvolvimento daquilo. Então, o objetivo não é acertar sempre, mas é ser fiel e servir pessoas, mesmo quando você erra. E você pode errar, não tem problema. Se você for humilde e souber comunicar isso de forma humilde, quantos conselhos, E aí, quantos até conselhos errados eu já dei ou já ouvi, então... Uma dica é até você não chegar a pessoa e falar assim, ó, Deus manda te dizer, tal. Não, chegar... Cara, tava vindo pra cá, tava orando por você, tive uma impressão, veio um pensamento na minha cabeça, era isso. Faz sentido pra você? Então, se a pessoa fala, não faz... Bom, então eu errei, acho que era um pensamento meu. De repente a pessoa fala, cara, faz todo sentido, eu tava realmente orando sobre isso, pedi... Entendeu? Então é ter essa humildade de, tipo assim, eu tive uma impressão. Não é ser... É isso que Deus tá te falando, tal. É porque é isso que ele tá falando, né? E você vai ganhando essa sensibilidade mais e mais, né?